E já voltamos com a Hora da Democracia no Balanço. Roda a vinheta. Bom, olha, dando sequência a essas conversas todas com pré-candidatos, pré-candidatas à prefeitura da nossa capital, hoje vamos receber mais uma mulher, motivo de satisfação para nós também e de alegria. Niuly Campos, do PSOL. Niuly é advogada, professora da Universidade Federal de Sergipe, ela é especialista em Direito Penal e Processo Penal, mestra em Direito pela UFS. Ela atua na luta pelos direitos humanos. Ela se apresenta para nós como essa possibilidade para a nova gestão de Aracaju. É muito bom conversar com todos. Você veja, aqui no Sistema Atalaia de Comunicação, a gente tem essa facilidade, a gente troca ideias, sempre com essa proposta. Falei para ela agora há pouco, com muito respeito, com muito carinho, a consideração e eu diria essa curiosidade genuína em saber o que se vai na mente dos candidatos, das candidatas. Essa é a nossa proposta. Niuly Campos já está no balanço para a gente se conhecer mais e melhor. Seja sempre muito bem-vinda, querida. Tudo bem, doutora Niuly? Muito obrigada, Sérgio. Tudo muito bem. Que alegria estar aqui de novo conversando com você. Quero agradecer a oportunidade. É um espaço, de fato, que fortalece a democracia. Agradecer ao Sistema Atalaia de Comunicação e me colocar à disposição para a gente dialogar com o povo de Aracaju. E só acrescenta, Niuly, só acrescenta. Isso é muito bom. E já começo te perguntando, você é uma pessoa que se relaciona muito bem, tem uma comunicação muito ágil, muito fácil, te acompanho pelas redes sociais, te pergunto, além disso tudo, dessa facilidade de comunicação, quais seriam os outros atributos que nos chamariam a atenção ao ponto de nós votarmos em você, doutora? Sim, Sérgio. Veja, eu sou uma jovem mulher negra, advogada, professora, nascida no interior aqui de Sergipe, né? Sou neta de Dona Didica do Doce. Eu costumo sempre falar dela, porque a minha referência de luta é quando a gente sabe de onde vem, a gente sabe onde quer ir, né? Vim para Aracaju com 14 anos estudar. Eu costumo dizer que Aracaju me abraçou como uma mãe abraça uma filha. E veio de onde? Vim de Capela. Capela. E aqui eu sempre estive na luta pelos estudantes, pelas mulheres, na luta política. E também é importante dizer, sou filha da professora Isabel Cristina. Isso porque sempre aprendi sobre a educação democrática, inclusiva, que respeita professores e profissionais de educação. E sou mãe de Luan Davi, de 4 anos, e de Elis, que tem 1 aninho, fez 1 aninho agora dia 5 de agosto. Mas, para além disso, seja na vida pessoal ou na vida pública, eu não estou aqui porque sou pré-candidata de mim mesma. Eu não sou uma pré-candidata, por exemplo, que sou filha ou que sou esposa, ou que sou parente de um grande político tradicional da política sergipana ou aracajuana. Eu estou aqui porque eu represento a força da construção coletiva de um partido que acredita na luta dos trabalhadores e trabalhadoras, das pessoas que mais precisam, das pessoas que fazem o cotidiano da nossa vida na nossa Aracaju. Então, eu acho que isso também nos credencia, porque eu venho dessa luta coletiva. Agora, sabe que o pessoal que já passou por aqui, tanto pré-candidatas quanto pré-candidatos, tem um resumo muito interessante sobre a nossa capital. Aracaju, eles dizem assim, não é toda essa tragédia, mas também não é nenhum paraíso, não está com essa bola toda. Você acha também? O que Edivaldo, prefeito, fez que você faria diferente? O que você acrescentaria? Quais são exatamente as suas bandeiras, doutora Niuly? Veja, nós estamos construindo um programa Movimento e é importante dizer que Aracaju é diferente mesmo. Ela tem coisas boas e coisas ruins, mas talvez a diferença esteja do lugar onde você mora, da classe econômica a qual você pertence. E isso é muito fundamental para a gente do PSOL. Nós estamos construindo um programa Movimento que, para fazer uma Aracaju democrática, justa, diversa e sustentável. Democrática como, Sérgio? Democrática numa perspectiva de que a prefeitura ela não pode ser uma mera intermediária do orçamento público e das iniciativas privadas. Um gestor de contratos milionários. Nós precisamos de uma prefeita que tenha uma mesa de negociação permanente com servidores públicos. A senhora e o senhor que está me ouvindo, quando vai num postinho de saúde, quando vai num CAPS, que vai ser atendido, você não vai ter um serviço público de qualidade sem o servidor público valorizado, sem ter uma mesa de negociação permanente, sem ter respeito, participação do serviço público e participação do povo na gestão da cidade.
democrática. Quando eu falo Aracaju justa, um Aracaju justo é possível na perspectiva de que ela precisa ser justa para quem mora na 13, mas para quem mora no Santa Maria. A gente tem que ter o mesmo direito à cidade. A gente precisa de um transporte público com qualidade, porque não dá para a gente ter tantos anos uma ausência até de uma licitação pública. E agora a gente vê fazer licitação pública por provocação do Ministério Público. Nós precisamos de uma cidade que revitalize o centro, sim, uma cidade que invista em renda básica e que dê oportunidade ao povo mais pobre, uma cidade que respeite os fazedores e as fazedoras de cultura, que promova os seus artistas locais. Tudo isso constrói uma Aracaju mais justa. Um Aracaju diversa é um Aracaju que respeite a diversidade da sua população. Então, veja. Sim, só te perguntando, também acrescentando o que você está dizendo, você acredita que essa sua experiência, também no direito, né, dos direitos humanos, né, na defesa dos nossos direitos humanos, porque eu ouço muito falar, não, nós precisamos de uma cidade humana, isso pode acrescentar também, pode contribuir para essa sua possível gestão? Sem dúvida. Olha, é fundamental a gente entender que essa cidade humana não é uma cidade abstrata. É uma cidade que respeita as pessoas em situação de vulnerabilidade, é uma cidade que investe em atendimento humanizado à população em situação de rua. É uma cidade que investe na diversidade da sua população e que respeita as suas mulheres. Não é uma cidade que deixa uma Aracaju com mulheres com mais de 1.700 crianças sem vagas em creche esperando. Eu sou mulher, eu sei o que é sair de manhã para trabalhar e não ter com quem deixar seus filhos. O desespero que isso ocasiona na vida de todas as famílias que precisam desse serviço. Portanto, quando a gente fala em prioridade de investimento em direitos humanos, a gente está falando disso. A gente está falando de uma gestão que seja humanizada. Mas é importante você dizer, olha, muita gente fala desses direitos, né? Muita gente fala de cidade humana, de cidade para as pessoas, mas na prática é incoerente a gente dizer, por exemplo, que defende mulher, quando na verdade a gente apoia uma compreensão de mundo, apoia um partido, por exemplo, que ontem estava tentando aprovar em caráter de urgência e conseguiu aprovar em caráter de urgência, num primeiro momento, uma legislação que é uma violência, uma tortura, que, acredite a senhora e o senhor, que quer determinar uma pena maior para uma vítima de violência de estupro do que para o próprio estuprador. Tem razão. É importante dizer a senhora que está me ouvindo, o senhor que está me ouvindo, né? Imagine a sua filha, a sua neta, a sua esposa, a sua irmã, Deus me livre que passem por esse tipo de violência. Mas alguém engravidar, vítima de um estupro e ser obrigada a parir sob pena de responder e ser presa por uma pena maior do que aquela pena do estuprador. Não é incoerente dizer que alguém que defende essa compreensão de mundo, esse partido, defende também mulheres. Então, é fundamental que a gente busque esses eixos de defesa para Aracaju, que a gente pense, por exemplo, numa cidade sustentável, mas que a gente saiba diferenciar. E o povo é sábio. O povo sabe quem está aí se colocando, o povo tem visto quem são as pessoas que se colocam à disposição e que, por vezes, estavam todos juntos há pouco tempo atrás. A gente tem as pré-candidaturas colocadas em Aracaju, mas nós sabemos que não tem uma diferença de projeto para apresentar à sociedade. Quando a gente fala como PSOL, numa cidade sustentável, essa não é uma bandeira para o PSOL eleitoral. O PSOL fala de cidade sustentável há muitas eleições porque para nós é uma questão de sobrevivência. Nós somos, Sérgio, parte do meio ambiente e nós temos uma relação com o meio ambiente que é predatória hoje. Todo mundo agora está sofrendo com calor em Aracaju, com a derrubada de árvores. Nós estamos sofrendo com alagamentos que se repetem anualmente. Nós vimos a tragédia no Rio Grande do Sul. Nós temos especialistas e cientistas dizendo que isso pode acontecer em Aracaju, com consequências ainda mais drásticas. Mas nós não temos até o presente momento nenhum plano de combate e de enfrentamento a emergências climáticas. Nós precisamos mudar a lógica, a relação de gestão dessa cidade, que respeite, por exemplo, um território como é o território das Mangabeiras, que respeite as pessoas que fazem a economia criativa, que possa, de fato, desenvolver Aracaju, mas sob essa perspectiva. Um Aracaju que não sirva apenas para alguns, um Aracaju que sirva para todo mundo. Aproveitando que você cita PSOL, pensando a respeito dessas pesquisas, as mais recentes, a gente mal começou, né? Uma pré-campanha, digamos assim, o partido vai te proporcionar essa estrutura? O que você pensa a respeito dessas pesquisas? Você tem espaço para esse possível crescimento?
Com certeza, eu acredito muito nessa possibilidade de crescimento. Você veja, você acompanhou com a gente em 22, nós entramos na eleição, Sérgio, aos 45 do segundo tempo, não é verdade? Uhum. As pesquisas apontavam 1%. E mesmo tendo entrado nessa disputa já com eleição polarizada, nós tivemos quase 40 mil votos em todo o estado. Desses, mais de 21 mil votos aqui em Aracaju. Então, nós temos responsabilidade com esse eleitorado e nós temos consciência de que Aracaju terá a oportunidade de comparar esses projetos e que nós temos uma avenida longa para crescimento dessa pré-candidatura e depois desse projeto que é um projeto coletivo que representa essa cidade que a gente quer construir, que é uma cidade que é possível, mas que é diferente da que está aí hoje e que é uma cidade que deve e tem condição de oportunizar um futuro mais digno para os nossos homens e mulheres. O maior contingente populacional e também eleitoral, consequentemente, é o eleitorado feminino. Sim. Há a possibilidade de convencer a mulher em votar em mulher e você já tem uma escolha a respeito do seu vice ou da sua vice? Sem dúvida, a mulher vota em mulher sim. Né? A gente costuma dizer que não, porque nós somos todos fruto desse processo, dessa sociedade que estruturalmente é patriarcal, que às vezes nos colocam umas contra as outras, mas o objetivo é sempre que a gente encontre essa potencialidade também eleitoral nas nossas companheiras, nas nossas mulheres, porque a gente que é mulher também vivencia a cidade de uma forma diferente, sabe, Sérgio? E eu tenho compreensão de que as mulheres que estão me ouvindo, por exemplo, podem se identificar com essa luta e vão reconhecer que nós precisamos também estar nos espaços de comando da capital. Não é à toa que a gente tem os números que tem em defasagem da educação. Não é à toa que a gente tem o número que tem de fome em Aracaju. Não é à toa que nós temos os números que temos de ausência de vagas em creche. É porque a mulher não está na centralidade da construção da política pública no nosso município. E quando eu digo isso, não é numa perspectiva de exclusão de homens. A compreensão é de que nós, estando também nesses espaços de poder, e quando uma mulher avança na sociedade, e quando as políticas públicas para as mulheres são priorizadas, toda a sociedade ganha. Os números apontam isso. Nós temos hoje a maioria de mulheres que são as mulheres que gerenciam as suas famílias, que cuidam dos filhos pequenos, que vão trabalhar e que também enfrentam, sobretudo as mulheres negras, a maior quantidade de violência obstétrica, a maior quantidade de violência doméstica e familiar. São as mulheres que enfrentam esse desafio da cidade de uma forma diferente. E por isso é importante ter esse novo olhar também na gestão do município. Um olhar de quem cuida. Porque a gente de fato cuida dos nossos filhos. E eu tenho convicção de que Aracaju precisa mesmo de alguém que cuide, mas que cuide de verdade, que cuidado não seja simplesmente slogan eleitoral. Nós precisamos de uma cidade que seja cuidada por uma mãe, mas que tenha coragem de fazer as mudanças que a gente precisa, que tenha independência dos acordos políticos tradicionais e que tenha compromisso com o povo. Doutora Níulia, eu estava pensando aqui, com você já são 5 pré-candidatas, são 5 mulheres. Eu acho isso muito bom, já entrevistei com você a 4ª candidata. Você vê alguma semelhança entre elas, entre essas 5 candidatas, entre você e as outras 4? Eu fico pensando, por que vocês não se unem numa só causa e vocês teriam ainda uma probabilidade ainda maior de conquistar a prefeitura? Ou não há a menor chance disso acontecer? É muito importante a gente saber que as disputas, elas precisam sempre estar permeadas por muitas mulheres. É fundamental que nós estejamos nos debates políticos. Mas eu tenho dito, né, já nessa pré-campanha, que não basta ser mulher. É preciso que nós tenhamos compromisso com a classe trabalhadora. É preciso que essa mulher tenha compreensão desse lugar que ocupa e que esteja a serviço das políticas para as mulheres e homens e da igualdade, da luta real da vida do povo. Porque, veja, é muito fácil a gente dizer que defende mulher e que vai priorizar a mulher no orçamento, mas quando a gente olha para os acordos políticos que são feitos, a gente está num partido que compreende, que tem uma compreensão de mundo de que não pode vacinar, ou que tem um líder maior, por exemplo, que diz assim, olha, quando eu tive uma mulher, eu fraquejei. Ou seja, que encara a mulher como alguém, um ser inferior. Essa compreensão de mundo, essa lógica, não pode dominar uma cidade, porque é incoerente eu dizer que defendo uma mulher e, ao mesmo tempo, eu dizer que defendo um projeto, como eu expliquei aqui, em que o estuprador terá uma pena menor do que a vítima que é estuprada e engravida. Se for ter direito a um aborto legal, é um retrocesso para 1940. O Código Penal já permitia esse tipo de procedimento para alguém que é vítima de estupro ou para alguém que está correndo risco de vida. Então,
na prática, a vida da mulher, ela precisa ser impactada positivamente. Então, não basta apenas ser mulher ou ter o discurso de que vai defender a mulher. É preciso ser coerente em seus posicionamentos políticos. É preciso ter o cuidado para não defender quem fala de corte de orçamento público. Quem chega lá em cima e vota por reforma trabalhista, reforma tributária, ou reforma trabalhista que tira direitos do povo. E quem mais sofre com essas reformas são as mulheres. Quem mais sofre com desemprego em Aracaju são as mulheres. Então é preciso que a gente pense um novo modelo de cidade, que priorize as mulheres sim, mas que com isso também apresente para Aracaju, para a juventude aracajuana, uma perspectiva de geração de emprego e renda, de turismo, né, de atração, de novas oportunidades para a nossa cidade, sempre priorizando a perspectiva de cuidar das pessoas, porque isso está faltando de verdade. Chega dessa Aracaju em que um prefeito virou simples gestor de contratos milionários. Não dá para pegar o grosso do orçamento do povo e transferir para uma empresa privada sem fazer aquele serviço público chegar na ponta e funcionar para a senhora e para o senhor que está aí, sem gerar emprego e renda de verdade. E é isso que a gente quer fazer em Aracaju. Muito obrigado, Aniole, por sua participação. Boa sorte nessa nova jornada. Muito obrigada de coração. Boa um abraço tarde. A todos. Doutora Aniole Campos conversou com a gente, representante do PSOL.